Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas, no desejo de glorificar a Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade e também contribuir com você para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus e também para as nossas vidas, para a glória do Senhor. Sendo grato a você que tem nos apoiado neste projeto de falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E hoje quero ler um texto que se encontra no livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 12, versículos de número 5 e o versículo de número 12. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 e versículo 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém. Graças a Deus por esta leitura bíblica e bem conhecida dos nossos irmãos, daqueles que gostam de apreciar a leitura bíblica, com certeza já deve ter lido esse texto e a gente glorifica ao Senhor por esta narrativa. E para trazer esta reflexão, gostaria de colocar um título, um tema nesta reflexão, a unidade na oração. Vou repetir para melhor memorizar. A unidade na oração. O contexto do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos fala de Herodes que ordenou prender Pedro e Tiago, irmão de João. E ele manda que matem Tiago, irmão de João. E vendo ele que isso agradou aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro. Só que era o dia dos pães ázimos, festa santa de Israel. E prendendo Pedro, encerrou na prisão no desejo que, após a Páscoa, ele iria apresentar Pedro ao povo, para provavelmente matá-lo como matou Tiago, já que isso agradou aos judeus e ao povo. O que ele não contava é que, quando a igreja soube da prisão de Pedro, ela se reuniu unanimemente e orou a Deus em favor de Pedro. Versículo 5 e o versículo 12 que nós lemos, fala no 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. 3 coisas nós encontramos aqui. Primeiro, a igreja fazia contínua oração. O que isto quer dizer? A igreja orava sem cessar. A igreja tinha uma oração contínua, sem intervalos. Se juntaram e foram orar. Enquanto Pedro estava preso, eles estavam orando. Glórias a Deus. Uma oração contínua, sem intervalo. E eles oravam a quem? Eles oravam a Deus, que responde à oração. Eu gosto sempre de dizer que o caminho mais rápido para se chegar a Deus é através da oração. E o que separa o crente, o cristão, a igreja da vitória é a oração. É orar que a vitória chega, que a resposta de Deus chega. Glorificado é o nome do Senhor.
pois o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que pediste e nada recebeste, porque não pediste em meu nome. Mas desde já vou para junto do Pai, e tudo que pedirdes a Deus em meu nome, recebereis. Glórias ao Senhor. Então eles oravam com um alvo, com uma direção certa. Qual era a direção? A Deus. A oração deles estava sendo apresentada continuamente a Deus. E qual o motivo da oração? Eles apresentavam Pedro. Eles oravam a Deus, intercedendo por Pedro, para que Deus chegasse livrando Pedro da prisão. Então vamos lá. Eles oravam continuadamente, eles oravam a Deus e oravam por Pedro. Glórias ao Senhor. No versículo de número 12, está escrito: e considerando ele nisso, já Pedro aqui, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles se reuniram na casa de Maria e faziam orações contínuas, orações a Deus em favor de Pedro. Entendendo isto, Deus, ele sempre quis e quer que a sua igreja seja unida, única. Unidade entre os cristãos, unidade da sua igreja. Quando a gente lê João, capítulo de número 17, folheando aqui as páginas da Bíblia, Jesus falando sobre essa unidade, ele diz para nós o seguinte, versículos 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus está orando pelos apóstolos e diz a Deus agora que não está orando só por eles, mas também está em oração por aqueles que ainda iriam crer. E isto está incluído eu e você, nós que passamos a crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. No versículo de número 21 ele diz, para que todos sejam um. Este é o desejo que todos sejam um. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Como tu, o Pai, o és em mim. Este é o modelo. Da maneira que o Pai e Cristo são um, ele quer que a sua igreja também seja única. A unidade da igreja. Assim como tu, o Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Desejo de Jesus, que todos sejam um, que a igreja seja uma unidade, um mesmo pensamento, um mesmo falar, um mesmo agir, um mesmo pregar, um mesmo sentimento, tudo é em unidade. Esse é o desejo dele. O modelo dessa unidade, a unidade do Pai e o Filho, a unidade de Deus com Jesus, de Jesus com Deus. Este é o modelo que ele quer para a unidade da igreja, para que a igreja exercite a unidade. Terceiro, objetivo desta unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glórias a Deus. Entendendo que Jesus deseja essa unidade, a igreja apostólica, a igreja do pós-ascensão de Cristo aos céus, ou a igreja dos primeiros anos, ela era uma igreja que praticava esta unidade. Glórias ao Senhor. Quando a gente lê no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverança nessas coisas. Perseverança na doutrina,
perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança na oração ou nas orações. Quando a gente lê o versículo 44, perdoe-me. Todos os que criam estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum. Não havia diferença entre eles. Tudo em comum e estavam todos juntos. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui uma receita simples para o crescimento numérico da igreja. Aleluia! Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria. Aleluia! E singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e Deus fazia com que a igreja crescesse. Então, quando a igreja se depara, meus irmãos, meu amigo, que está neste momento assistindo esta reflexão na palavra de Deus, quando a igreja passa por um momento de dificuldade, ou quando a igreja está em tempos bons, em tempo de bonança, em tempo de tranquilidade, a igreja não pode esquecer-se da unidade na oração. Com relação à unidade, nós vimos aqui alguns versículos. Com relação à oração, Jesus disse: vigiai e orai. Aleluia. Paulo disse: orai sem cessar. A oração, ela é tão importante e indispensável na vida da igreja que o próprio Jesus disse assim e nos ensinou a orar: quando vós orais, orareis assim. Aí nos deu um modelo padrão para a oração do cristão a Deus, que é chamada a oração do Pai Nosso. Glórias ao Senhor, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Um modelo de oração para nos apresentar a Deus em oração. Vigiai e orai, orai sem cessar. O próprio Jesus foi exemplo para nós orando. Ele teve uma vida de oração contínua. Ele não deixava de orar. Certa feita ele disse aos discípulos: não podeis vigiar comigo nem uma hora. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ficai aqui e orai ou vigiai comigo. Glórias a Deus. Então a unidade na oração tem que ser uma marca da igreja cristã nesse tempo atual. Nesse tempo tão difícil, de tantas coisas ruins acontecendo, de tantas enfermidades, de tantas coisas contrárias à palavra de Deus, a igreja precisa fortalecer-se nesta unidade de oração, ter as orações contínuas, ter as orações dirigidas a Deus e ter a causa da oração. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Quando nós falamos nesta unidade de oração, nós estamos vendo aqui uma situação que a igreja está passando. Pedro está preso, mas a igreja se reuniu e foi orar
E orar a quem? Orar a Deus em favor de Pedro. E aonde eles se reuniram? Se reuniram na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. E ali muitos deles se reuniram e oravam e oravam. E oravam a quem? A Deus. E por que oravam? Para que Deus livrasse Pedro daquela prisão. Glórias ao Senhor. E a gente vê a ação de Deus, uma resposta de Deus para esta oração feita por esses cristãos aqui mencionados. Eles oram a Deus em favor de Pedro e oram continuadamente, sem interrupção. E oravam, e oravam, e oravam. Aleluia. Jesus nos ensinou o persistir e o não desistir. Ele disse assim em Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos ver aqui. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque todo aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. E o que busca, encontra. Glórias a Deus. Está em Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 7. Só conferindo aqui. Glórias a Deus. Isso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Glórias a Deus. Jesus, certa feita, ele contou uma parábola de uma mulher viúva que tinha uma causa e procurou um juiz, e aquele juiz é intitulado como iníquo, e que não temia nem a Deus, nem aos homens. E a mulher falou e ele não ia resolver, dispensava ela, e ela todos os dias insistindo, procurando o juiz e dizendo, resolva a minha causa. E ele dizia não, e ela batia na porta de novo, pedia a ele de novo, e ela insistiu tanto que ele se sentiu incomodado e disse, eu vou logo resolver a causa desta mulher para ficar livre dela, para resolver logo e ela me dá sossego. Aleluia. Entenda essa força de expressão que eu vou dizer aqui. Incomode os céus com oração. Incomode os céus com contínuas orações. Ore, não só até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus falar com você. Não ore só até Deus te ouvir, porque Ele nos ouve todo momento. Mas ore até ouvir Deus falar com você. A oração do crente, ela precisa ter objetivos. Nós precisamos orar até ouvir a voz de Deus, porque a nossa voz, Deus já escutou. A Bíblia diz para nós que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então Deus nos escuta. O profeta Isaías disse que os seus ouvidos não estão agravados, que não nos possa ouvir, nem o seu braço encolhido, que não possa nos abençoar. Então ele já nos escuta. O que é que eu preciso perseverar na oração? Para que eu possa ouvir a resposta de Deus na minha oração. Percebam que a igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro. Continuou orando e perseverou na oração, e oravam, e Deus respondeu à oração da igreja. Como Deus respondeu à oração da igreja? Deus enviou um anjo lá na prisão. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 7 que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. E na saída, os portões foram se abrindo e Pedro pensava ser uma visão,
Quando eles chegam no portão principal que dá para a cidade, glórias a Deus, está no versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro percebeu que não era uma visão, mas era respostas de oração, era Deus respondendo à igreja que estava clamando em favor de Pedro, e Pedro agora se sentiu liberto, livres daquela prisão que Herodes o colocou, e Pedro, caindo em si, lembrou, tem um local de oração, tem um lugar que a gente temos costumes de nos reunir para orar, a casa de Maria, mãe de João Marcos, vou para lá. E quando ele lá chegou, encontrou a igreja reunida, muitos da igreja reunidos, que oravam em seu favor. Glórias a Deus. O que eu quero refletir com você aqui nesta rápida reflexão. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar para entrarmos em constante oração a Deus por toda esta situação que nós estamos passando. Nós pregamos, nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas e eu creio assim. Deus nunca perdeu o controle da situação, mas também Ele nos dá o direito de clamar a Ele, de orar. Ele nos ordenou, através do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. O que nós temos visto é que mesmo em meio a todas essas dificuldades, há muita falta de compromisso com a oração, há muita falta de joelho no chão, há muita falta de jejum e oração. Olha só, irmãos, esse texto ele é tão tremendo, eu chamo ele de o decreto de Deus para a situação que nós estamos passando. Estamos passando aí por tantos decretos. É decreto estadual, é decreto municipal, são tantos decretos desde quando começou esta pandemia. Aleluia! E eu tenho como decreto de Deus o que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, que diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Isso aqui é Deus dizendo o que Ele pode fazer. Ele não está dizendo o que estava fazendo. Ele está dizendo que se Ele fizesse. Presta atenção bem aí, a preposição se, a condição se. Se eu cerrar os céus, se ordenar aos gafanhotos, se enviar a peste, tudo condição. Aí o decreto vem no versículo 14. Isto é o decreto divino, o decreto de Deus para nós. Ele diz assim, olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O decreto de Deus é simples. Todos os mandamentos de Deus que ele passou foram 10 para Moisés. E Jesus resumiu em apenas 2, porque Deus é direto, claro e objetivo com as suas normas. Olha o que é que ele está dizendo: se eu fizer tudo isso aqui, se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu ordenar aos gafanhotos, se eu enviar a peste, ele diz, se o meu povo, olha só, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 4 pedidos ele faz: humilhar-se, orar, buscar a face dele e se converter. Aí ele diz, eu farei 3 coisas para vocês. Primeiro, ouvirei dos céus. Primeiro ele vai ouvir dos céus. Vai ouvir o quê? A nossa oração. Segundo, perdoarei os seus pecados. Vai sarar
a nossa alma, o nosso espírito, vai nos sarar das doenças espirituais e vai nos dar saúde espiritual. Terceiro, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terceiro, vou sarar a terra. Eu tenho dito que a terra está contaminada, a terra está doente, a humanidade adoeceu espiritualmente e ultrapassou os limites que Deus permitiu. Como a Bíblia diz, vivemos em dias semelhantes aos dias de Noé, casando e dando-se em casar, comendo e bebendo, e não estamos preocupados com as coisas de Deus. A imoralidade atual está pior do que Sodoma e Gomorra. Homens que zombam abertamente de Deus, homens que criticam a palavra de Deus, homens que se levantam contra Deus e tudo aquilo que fala de Deus. E Deus deixou o homem à vontade, até o ponto em que as coisas se apertaram. E qual a saída, meu irmão? Qual a saída, minha irmã? É termos unidade na oração. É juntar as nossas forças e clamarmos a Deus. É nos unir em oração. E quando eu digo unir-nos em oração, não estou falando de denominação, não estou falando de uma igreja local, eu estou falando da igreja do Senhor. Todos aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, se unir em uma só voz, em oração aos céus, em oração a Deus. Aleluia. Quando Daniel, no capítulo 2 do seu livro, soube que o rei Nabucodonosor havia ordenado matar todos os magos, todos os astrólogos, todos os cientistas do seu reino, porque não disseram a ele o sonho e a interpretação do sonho que ele tinha tido, Daniel pediu um tempo ao rei para lhe dar a resposta. E ele foi para casa, e quando ele chegou em casa, ele chamou 3 amigos dele, o Sadraque, o Mesaque e o Abidênego. E o que é que ele convidou eles 3? Venham aqui, se juntem a mim em oração. Isso se chama unidade de oração, unidos no mesmo propósito de oração. E o que foi que Daniel disse? Vamos orar para que o Deus dos céus nos revele o sonho e a interpretação que o rei teve. E os 4 se uniram em oração e clamaram aos céus e oraram a Deus. E em uma noite Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. Daniel regozijou-se e adorou a Deus e exaltou o nome de Deus, dizendo que a sabedoria pertence a Deus e ele revela o oculto e o escondido. Aleluia! Eu continuo crendo neste Deus que revela o oculto e o escondido. Agora precisa a igreja tomar uma posição. Precisa a igreja se unir em oração aos céus. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. O profeta Jeremias ele é tão forte na sua palavra que ele diz assim: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aleluia! Nós precisamos viver como Pedro e João viviam, subiam juntos ao templo a oração, a hora da oração, a hora nona. Subiam ao templo unidos para fazer orações. Eu quero te convidar a orar comigo, a orar com os seus irmãos aí onde você mora, a orar com os seus irmãos aí na sua casa, orar com os seus irmãos aí na igreja, orar continuadamente a Deus, até que o Senhor entre com uma intervenção divina nessa situação. A oração, irmãos, ela muda os propósitos de Deus. Você pode dizer para mim aonde?
Ninguém faz Deus mudar, os projetos de Deus são revogáveis. Epa, calma, paciência. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, ele dialogou com Abraão, e Abraão o questionou, e Abraão apresentou a ele os justos ali, e se ele destruiria aquela cidade, se ali tivesse 50 justos, Deus disse, eu não destruirei. Ele chegou ao ponto de 10 justos. Se tivesse os 10 justos, o Senhor teria mudado o seu projeto para aquelas 2 cidades. A oração muda, faz com que Deus trilhe outro caminho, faz com que Deus mude o seu projeto inicial para responder à sua igreja, para responder ao seu povo. Aleluia, glórias a Deus. A oração é o único meio que o homem pode fazer aqui na terra, a única ação que o homem pode fazer aqui na terra, que vai intervir no reino espiritual. Se eu e você orarmos, Deus vai ouvir a nossa oração. Você não me convenceu com essa explicação. Deixa, eu não estou aqui para te convencer de nada, eu estou aqui para te mostrar a Bíblia. Quando o rei Ezequias adoeceu e a doença era para a morte, a doença se agravou, a Bíblia diz que Deus mandou Isaías ir até o rei Ezequias e disse a ele, arruma a tua casa, porque da cama que tu subiste, tu não vai descer e morrerás. A sentença de Deus foi essa, a doença é para a morte. Da cama que subiste, tu não vai descer e sim morrerás. Quando Isaías saiu, que o rei Ezequias ficou só, a Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e disse, Deus, lembra-te de como andei justo e na verdade e na obediência a ti. Aleluia. Reis capítulo 20, a Bíblia vai dizer que ele chorou muitíssimo. Glórias ao Senhor. Só um minuto, enquanto eu abro aqui, capítulo 20 de 2 Reis, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, olha só, ele vira o rosto para a parede e faz o quê? Ele ora. Qual era a sentença de Deus? Versículo 1, Isaías disse, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Está dada a sentença de Deus. Ezequias iria morrer. Aleluia. Mas quando Isaías sai, ele vira o rosto para a parede e faz uma oração. A oração muda. Aleluia. A oração move o coração de Deus.